Sejam muito bem-vindos ao JK Notícias. Eu me chamo Jussara Binotto e vou ficar com vocês até o final do programa. E hoje, o JK Notícias, vamos falar de um caso muito delicado. Neste dia 14 de novembro, vão fazer 2 anos que desapareceu por circunstâncias misteriosas na cidade de Coimbra, em Portugal. Ela veio por uma proposta de trabalho. Vamos fazer um resumo da sua história para quem não conhece Rosinei de Oliveira. Desaparecimento de Rosinei Trindade de Oliveira em Portugal. Segundo fontes, a cidadã brasileira Rosinei Trindade de Oliveira desapareceu em Portugal, na cidade de Coimbra, no dia 14 de novembro de 2019, em circunstâncias muito misteriosas e com grande possibilidade de associação a tráfico de mulheres. Rosinei era uma mulher trabalhadora de origem humilde e que estava fora dos círculos universitários que domina a cidade de Coimbra. Tendo chegado a Portugal no dia 1 de outubro de 2018, onde começou a trabalhar em Lisboa. Poucos dias depois, aceitou uma proposta de trabalho via internet num restaurante na região de Coimbra, como funcionária, onde podia também usufruir do alojamento. Rosi, como era conhecida, viveu durante 28 dias a trabalhar nesse mesmo restaurante, que se localizava à beira de uma estrada. Mas, no dia 14 de novembro de 2019, durante a madrugada, Rosi desapareceu com todos os seus pertences, exceto documentos e telemóvel ou celular. A partir desta data, a Polícia Judiciária de Coimbra começou as suas investigações, concluindo grandes suspeitas sobre o dono do restaurante, havendo a possibilidade, durante esse período, de assédio sobre Rosi. Desta forma, pedimos a todos que compartilhem em todas as redes sociais para que consigamos achar o seu paradeiro e ajudar a sua família e amigos nesta situação tão delicada e tão triste. O JK Notícia trouxe o comentarista Ronaldo Pereira. Ele vai falar um pouco sobre este caso. Tudo bem, Ronaldo? Olá, meus amigos. Você já parou para pensar quantas pessoas que desaparecem ou que estão desaparecidas cá em Portugal, brasileiros e brasileiras desaparecidos? Rosineide Trindade, no dia 14 de novembro de 2018, desaparecida. Mais uma que engrossa a lista de brasileiros desaparecidos cá em Portugal. Nomeadamente, que o caso da Rosineide está sendo tratado como mais um caso de um brasileiro, de uma brasileira desaparecido cá em Portugal. Diariamente ouvimos falar casos e mais casos, não só em Portugal, mas no mundo inteiro, de cidadãos brasileiros que desaparecem. Qualquer coisa que dissermos são meras conjecturas. Teria sido Rosineide vítima do tráfico de mulheres? Teria sido Rosineide assassinada? Ou até mesmo um desaparecimento voluntário? A grande verdade é que, até quando que as nossas autoridades consulares irão se remeter a um silêncio? Eu tenho observado cá há quase 16 anos vivendo cá em Portugal, cidadãos de outros países, Cabo Verde, posso citar Guiné-Bissau, posso citar Angola, cidadãos que foram até mesmo assassinados, vítimas até de crimes raciais comprovados, em que os seus governos, as suas autoridades consulares, fizeram a mediação, cobraram das autoridades portuguesas as devidas responsabilidades. Mas a verdade é que todas as vezes em que envolve cidadão brasileiro, seja por desaparecimento, seja vítima de homicídio,
raríssimas vezes em que as nossas autoridades fazem a mediação. A questão do translado é algo quase impossível. Portanto, vai um alerta para todos os brasileiros. Muito cuidado com as propostas. Rosineide Trindade teria aceito uma proposta, de acordo com as notícias, na internet, num cenário, num restaurante, na região de Coimbra, beirada de estrada, paragem de caminhoneiros com alojamento e sem deixar notícias para os seus familiares, para os amigos. Rosineide Trindade de Oliveira está desaparecida há quase 2 anos. Portanto, que nós possamos, todos nós, sermos um pouco mais solidários e que as nossas autoridades brasileiras possam vir a público como uma forma de acalmar, de atenuar, de dizer que está no terreno, que está acompanhando, e que todas as vezes, cadê o nacionalismo, gente? Cadê o chamado patriotismo? Nós temos que ser patriotas para com os nossos conterrâneos, não é só na alegria, é no momento tão difícil, que é o momento dos familiares da Rosineide, que não recebem, não sabem, ninguém sabe, uma pergunta que até hoje não encontramos resposta. Onde está Rosineide? Adeus. Ronaldo, muito obrigada pelo seu comentário, muito obrigada por você estar aqui no JK Notícias. A nossa produção conseguiu o contato do Renato Ventura, que foi o fundador do grupo Aonde Está Rose. Vamos conversar com o Renato? Olá, bom dia, Jussara. Referente ao grupo, né, desde que a Rose desapareceu, quando a gente começou a correr atrás da localização dela, né, para passar para a família, nós fizemos algumas intervenções, seja na polícia, né, ou através de alguns contatos. E aí, como a coisa cresceu, né, a única solução que nós encontramos foi divulgar, né, o maior número de pessoas possíveis. O que aconteceu? Nós tivemos a ideia de criar um grupo, porque tinha algumas pessoas interessadas em nos apoiar, nos ajudar aqui em Coimbra, em Lisboa e outros cantos também, Viseu, né, todo Portugal, inclusive até o Brasil mesmo, né? Então, assim, a única forma da gente reunir essas pessoas, referente às manifestações, organizar, né, de forma mais ágil, né, de forma a informar também as pessoas que têm, assim, nos apoiado, ou têm essa necessidade dessa resposta, né, sobre o desaparecimento da Rose. Nós começamos e criamos um grupo, né, com o intuito de ter um meio de comunicação, né, e também de satisfação às pessoas. E aí eu tive a ideia de criar esse grupo, né, que é Onde Está a Rose, e como para mim era meio complicado também administrar sozinho, eu coloquei algumas pessoas para nos apoiarem, tudo, mas acabou que, né, a gente teve que estar sempre ali atualizando, sempre informando as pessoas através do grupo, meio que sozinhos. Então a gente fez eu reuni com algumas pessoas em Lisboa também, né, e essas pessoas estavam apoiando, administrando o grupo, colocando informações, novidades, né, às vezes eu não tinha como estar ali atualizando o tempo todo, eu pedia, né, essas pessoas que estavam contribuindo com a gente para poder manter as pessoas informadas, né? É claro que a gente sempre teve um cuidado com o que a gente colocava antes de informar para a família, né? A gente estava sempre informando para a família em primeira mão antes de divulgar, né? E também a questão de que as pessoas estavam colocando lá, porque às vezes as pessoas colocavam coisas que não tinha nenhum nexo, né? Não tinha nada a ver e esquecia às vezes até que a família estava sempre ali também olhando e sabendo, né, os comentários das pessoas, as novidades. Então, assim, a gente sempre filtrou muito isso, por mais difícil que possa ser, que tem muitas pessoas ali, né, no meio, tantas pessoas que realmente tenham a intenção de saber o paradeiro da Rose, de ajudar, de auxiliar, como pessoas também, de algumas pessoas que era só curiosidade mesmo, e outras, infelizmente, entravam para atrapalhar de alguma forma, não sabemos o motivo. Mas
O fato é que nos ajudou muito e fiquei surpreendido ver, né, quando chegou na época aí mais de 1000 pessoas, né, em um curto período de tempo que aderiu ao grupo. E hoje está o grupo, todo dia eu estou aceitando pessoas, todo dia tem algum comentário, tem alguma coisa, mas infelizmente já há meses está parado sem novidade, porque não tem nada para colocar. Infelizmente não temos resposta das autoridades, não temos resposta de ninguém, né? Aparentemente o que está acontecendo é simplesmente um esquecimento das autoridades. A única coisa que nos informam é que está em segredo de justiça, mas pronto. Se está em segredo de justiça, a gente não sabe se realmente está em segredo de justiça, se não está, se estão fazendo, se não está fazendo, porque legalmente falando, segredo de justiça, ninguém tem acesso. Apesar de que eu acho que pelo menos um representante da família deveria ter, né, as informações atualizadas do que está acontecendo, porque imagino no lugar deles, como eles não devem estar sentindo, sabendo que a irmã, né, desapareceu, sabendo que a pessoa, um familiar, um ente querido desapareceu, mas não sabe se está vivo, se não está, se tem alguém procurando, se não tem, a pessoa está incapacitada, né, no Brasil de poder fazer algo para poder ajudar, pelo menos, né? Mas infelizmente essa é a nossa realidade aqui. Infelizmente isso acontece muito com essas autoridades, que muitas vezes ou é por incompetência ou é por descaso mesmo. Sabemos que se fosse uma pessoa no meio público importante, um artista, uma pessoa famosa, não se cansariam de falar, não se cansariam de procurar. Mas pronto, né? Para eles é apenas mais uma. Mas a gente nos conhecemos, sabemos como somos nós brasileiros, né? A gente às vezes pode até dar um tempo, mas nunca desistimos e nós não vamos desistir. E um dia isso vai aparecer, a verdade vai aparecer, né? Esperamos que a Rose apareça e vamos divulgar isso aí, mostrar para todo mundo, para chegar a todos os cantos possíveis, que se alguém ver essa menina, se alguém olhar e identificar ela, que possa nos dar uma resposta, né? Para a gente pelo menos, ou, né, se for algo voluntário, que pelo menos alguém da família saiba que ela está bem e apenas não quer ser localizada, como alguns dizem por aí, a gente não acredita muito, tá ok? Renato, muito obrigada por você estar aqui no JK Notícia e poder falar um pouquinho do grupo e da sua iniciativa sobre este caso. E vamos agora conversar com a sua irmã, Marileide Oliveira, diretamente do Brasil. Tudo bem, Marilei? Olá, Jussara, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de estar falando no seu programa. Estou aqui para fazer um apelo em busca da minha irmã, que se chama Rosinei Trindade de Oliveira. Já vai fazer 2 anos que ela foi do Brasil para Portugal e não temos mais notícia dela. Ela também não entrou mais em contato com a gente e estamos aí à procura, pedindo ajuda de vocês, pedindo ajuda das autoridades de Portugal. Por favor, nos ajudem para que o caso não venha ser esquecido. Oi, sobre a Rose, a gente me pediram para gravar o vídeo, mas eu não sei nem o que dizer, porque o que pediram, a polícia aí de Portugal pediu, a gente mandou, as daqui a gente mandou. Até agora só falam que estão investigando, mas não tem notícia nenhuma. Precisava que alguém ajude a gente, que entenda disso, um jornalista, uma polícia que entenda da coisa, porque está complicado. A gente precisa saber pelo menos o que aconteceu. Muito obrigada, Marilei, por ter participado do JK Notícia. Pessoal, o que vocês estão à espera de compartilhar esse vídeo para chegar até as autoridades portuguesas, para a gente conseguir que esse processo que está arquivado volte, para nós encontrarmos a Rose. Aonde anda você, Rose? Nós vamos encontrar a Rose. Eu conto com você aí de casa, o compartilhamento. Muito obrigada pela sua audiência e por ter ficado até o final do programa JK Notícia. E não se esqueça de subscrever no JK Notícias e compartilhar, porque JK Notícia é o jornal do imigrante.